Bom dia a todos. Abram suas Bíblias para Salmo 23. E eu estarei dando a continuidade sobre o tema um pecador achado. É o que traz esse assunto que emerge do versículo 1. Lembra que no domingo passado eu havia dado a introdução para vocês e dei aqueles 7 assuntos que são tratados no Salmo 23, que refere-se à nossa vida. A sua vida como crente está no Salmo 23. Toda a nossa vida está contada aqui. Rápidas palavras, óbvio, mas minha vida e tua vida estão aqui. Tá? É necessário que nós saibamos se somos verdadeiramente ovelhas do Senhor. Porque se não for ovelha que foi resgatada, não tem como aplicar o Salmo 23 na vida. Não tem jeito. Aqui refere a sua salvação, refere-se à sua vida diária, refere-se ao sustento, refere-se à vida de santidade no dia a dia, à vitória diária contra o diabo, tá? E também a glória final. Tudo está aqui no Salmo 23. Então, é óbvio que o Espírito de Deus não nos deu este salmo por dar. Não jogou palavras à toa. Não. Ele nos deu para que nós liguemos este salmo aqui com todo o resto da Bíblia. Em especial, em João capítulo 10, onde Cristo fala das ovelhas dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Outro detalhe importante para que nós entendamos a linguagem clara desse salmo, é porque o salmo de Davi, ele foi pastor. Ele entendia o que era isso. Então, ele passou a experiência dele para nós numa linguagem figurada aqui, maravilhosa. Tá? É óbvio que não é todo esse salmo que está falando questão de ovelha. Por exemplo, se você perceber, a partir do versículo 8, ele já não fala mais de ovelha. Ele fala agora de alguém vitorioso, tá? Que está andando neste mundo, que está desfrutando aquelas características de um crente triunfante na vida, vivendo pela fé, e por causa da morte de Cristo, ele triunfa contra os inimigos e até a nossa entrada no céu. Tá? Então, eu espero que você tenha pegado já o que demos no domingo passado, no começo, o que eu chamo sempre a base, a estrutura bem montada, feita não por mim, mas pelo Espírito Santo, para que sigamos aquilo. Bom, também eu vou lembrar que eu passei 2 partes apenas desta introdução. Tá? Eu falei sobre a história contada em confissão de fé. Repito aqui, vida cristã é confissão. Se não for isso, não tem como ser crente. Deus lida conosco na base de que eu confesso que eu sou. Tá? Eu sempre digo e afirmo, Deus não fala meramente a nossa capacidade de entender nas emoções. Ele fala a consciência. Quando Deus chama um pecador, é um romance de uma confissão eterna. Com amor eterno eu te amei. Então, essa confissão, esse encontro, palpita no coração do crente. De tal maneira que ele também faz. Eu sou do meu amado e ele é meu. Então, eu falei no domingo passado, aos meus ouvintes, óbvio, que é uma confissão individual, só para lembrar aqui,
que é você que faz. Você não vai confessar que seu filho é crente porque você fez que ele se tornasse um crente. Não tem jeito. Vida cristã é particular. A porta estreita só cabe uma pessoa por vez. É igual catraca de ônibus coletivo, né? Só passa um. Tá? Então eu não vou salvar meus filhos, nem salvar minha esposa. Cada um tem claramente uma confissão individual. A gente ora pelas pessoas para que elas sejam salvas. A gente luta, a gente prega. Mas a obra da salvação é igual ao nascimento, irmãos. É novo nascimento. É feito individualmente. Tá? Ninguém levará consigo a família para entrar no céu. Ninguém vai levar a esposa ou o marido para entrar no céu. Espera sim, Senhor, não fecha a porta aí não, que eu estou puxando meu marido para ele entrar também. Não tem isso. Também, queridos, é uma confissão de uma fé bem definida. Isso que eu chamo ortodoxia. O ortodoxo, o crente, ele tem algo definido na vida. O Senhor é o meu pastor. Não tem esse negócio de unir uma coisa com outra. É só Ele. Não tem outro pastor para ocupar. Não tem alguém que pode suceder Cristo. Não tem sucessor nisso. Ele é o pastor. Tá? E Ele nunca vai abandonar. Cristo não tira férias no seu trabalho pastoral. Cristo não procura alguém para lhe ajudar. Na igreja, a gente, dependendo do tamanho da igreja, o pastor vai precisar de outro ajudante, outro pastor que tem um dom nesta área que ajuda. Mas no caso do comando de Cristo, Ele é o único. Tá? Nós morremos, nós vamos embora, a tinta da caneta acaba, por assim dizer, né? E nós somos assim. Igual um copo de plástico que toma água, esse copo descartável, né? Usou, acabou. Nós também somos assim, mas Jesus não tem nada descartável. Né? Também, irmãos, é uma confissão sobrenatural, porque não tem quem explique. A confissão de fé não tem como o mundo explicar, não tem como uma igreja explicar, porque não vem do homem, é algo feito de Deus. Uma boca confessando que Jesus Cristo é seu pastor é algo inédito, é algo inaudito. É um milagre que ocorre. Então, é necessário que seja uma obra do Espírito. Ele abriu a nossa boca, Ele fez com que nossa língua invocasse o nome do Senhor, e assim diariamente. Também, como havia falado no domingo passado, é uma confissão espantosa. Tá? Como? Vai deixar o mundo perplexo. Um homem numa posição de ovelha. Nós não queríamos isso, nós éramos diferentes. Falei isso no domingo passado, não vou repetir mais não. Também, por fim, aqui nesse primeiro ponto, eu falei sobre que é uma confissão limitada, porque é só o Salmo que pode fazer. Você pode decorar o Salmo 23, você pode recitar o Salmo 23, como eu fazia quando eu era pequeno, né? Lá na Bahia, quando eu não tinha me convertido, eu sabia de cor isso, né? Qualquer pessoa no mundo pode falar, mas isso não significa que ele é ovelha. É uma confissão que cabe somente, que coube e cabe somente no coração do crente. Então, aquilo que vem do coração é que a boca transmite com veracidade, com plena convicção de fé. Tá? Então, também tratei na segunda parte aqui, que é uma história de uma triste situação que era desconhecida. Tá? Porque o que a Bíblia está falando? Que eu era um pecador. Ninguém nasce crente. Ninguém. Olha, ninguém aqui já nasceu, ninguém dentre os crentes no mundo, nenhum deles nasceu salvo. Todos nascemos no pecado. Isso aqui é algo que temos que afirmar. Outro detalhe, não tem nenhuma igreja, não tem programação nenhuma que possa fazer do homem um crente. É uma história
incrível de Deus. Ele lidando com pecadores caídos. E não é uma coisa dramática, não. Vocês não ficam pensando porque eu sou Davi Sena, que eu faço cenário. Não. A coisa é incrível. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Olha o cenário aí. O cenário é esse. Queira ou não queira acreditar. Mas a palavra de Deus é chocante. Quando a palavra de Deus é pregada com poder, pecadores se arrependem. Arrependimento é milagre, porque vem de Deus. É escoado do céu ao coração. É um encanamento que vem da glória. É uma obra inaudita do Espírito de Deus. Então não pode ser do homem. Então essa história é contada como algo feito totalmente, absolutamente pelo Deus soberano. Foi revelado o que éramos. É claro que nós não aceitávamos isto, mas individualmente nós éramos ovelhas desgarradas, cada um seguindo o seu próprio caminho. Não pensávamos assim, mas lá em Isaías 53 fala quem eu era, uma ovelha errante, fazendo o que eu queria. Mas os Salmos descrevem como a gente é no pecado, como leões, famintos, terríveis, andando como inimigos de Deus, e o Senhor nos achou. Também a triste situação no pecado, como éramos réus condenados, marcados para o inferno. Hoje ninguém quer saber disso não, ficam horrorizados quando falam sobre o inferno, mas a Bíblia fala, queridos, não se contentem com o mundo, não se ajustem à mentalidade mundana. O mundo quer de toda maneira dizer que houve um corpo de bombeiro celestial que veio e apagou o inferno. Não, as chamas terríveis da ira de Deus sobem pelos séculos dos séculos. É tormento eterno. E nós éramos assim. Se isso entrar no seu coração, crente, se isso penetrar lá dentro, vai lhe causar temor. Se tem uma coisa que nós hoje precisamos, cada crente é ser humilhado. Também, sem qualquer disposição para Deus, eu tratei sobre isso no domingo passado. Não há quem busque a Deus. Esta a predisposição natural para crer no livre-arbítrio é do homem. Livre-arbítrio é um ensino humanista. Não há quem busque a Deus. E a Bíblia trata isso com veemência, com poder. Tá? É claro que a gente fala, busque a Deus. Mas nós estamos tratando aí, quando alguém busca a Deus, é porque por detrás disso tem um trabalho glorioso do Espírito Santo. Quando ver alguém buscando a Deus, chegando numa igreja, querendo ouvir da cruz, querendo ouvir como eu posso ter meus pecados perdoados, é algo de Deus. Deus já abriu o seu coração, a fé já foi implantada no seu peito, é uma nova pessoa que tem ali. Muito bem, agora eu quero passar para o terceiro ponto aqui, que trata da história de um inefável amor. Tá? E vocês podem perceber que a Bíblia trata daquelas coisas terríveis, fala da depravação total, mas a Bíblia também, por outro lado, nos abre o ouvido para falar desse romance de Deus por um pecador caído como eu. A história de um inefável amor. Onde achamos isso aqui? O Senhor é o meu pastor. Ora, a Bíblia, ela é incrível. Ela usa várias linguagens para transmitir essas coisas aos crentes, para que nós venhamos a curtir isso, para que sintamos isso. Falei, não sei se foi domingo passado, sentimento faz parte da vida cristã. Bons sentimentos. Quando a verdade brilha, a festa começa.
Uma mulher, quando ela é bem amada pelo seu marido, ela sente feliz, ela sente alegre. É assim também o crente, quando ele compenetra-se dentro desse contexto de amor, ele sente. Vamos pensar nisso? Primeiro, é um amor que partiu do coração de Deus. Nenhum de nós, nenhum crente amou Deus. Nenhum. Ninguém ama a Deus. Não tem esse negócio, eu não sou crente, mas eu amo a Deus. Não existe isso. Não há amor a Deus. O amor parte de Deus. Não se pode conviver com o pecado e ao mesmo tempo ter uma dosezinha de amor lá dentro por Deus. Não existe isso. Na Bíblia, a linguagem é que o homem no pecado é inimigo. E atroz inimigo, carregando consigo o armamento pesado contra Deus. Olha a vida de Saulo, como ele era antes de se converter. Ele era um incrível religioso, da seita dos fariseus, irrepreensível, fazendo tudo que fosse possível para entrar no céu, para ganhar um lugar no paraíso. Mas na hora de enfrentar, encarar Jesus o Nazareno, descobrir onde ele estava e matar os crentes, ele fazia com prazer. Por isso que ele diz, o principal dos pecadores. Está vendo? O principal dos pecadores. Então ninguém ama a Deus. O amor começa quando nós descobrimos que Ele nos amou primeiro. A iniciativa foi dele. É como hoje está tudo invertido os valores no mundo, né? As mulheres estão atrás dos homens para namorar com eles. Biblicamente é o homem que vai. Ele é que tem iniciativa. É ele que ama. Tá? Por que isso? Porque conta aí, essa é a história de Deus com o seu povo. Ele nos amou. Você não vê da parte nossa falando para Deus isso. Não vemos isso na Bíblia. Mas ouvimos de Deus. Com amor eterno, eu te amei. Está vendo aqui? Cristo amou a igreja. Nunca fala que a igreja amou Jesus. Então veja que partiu do coração de Deus. Outro detalhe a respeito desse amor é que é um amor provado, foi provado claramente quando ele se entregou, ele veio aqui. Cristo deixou os céus, deixou a glória para vir aqui. Ele se humilhou, desceu até esse cenário de desgraça aqui no mundo, onde no meio da morte, no meio do diabo, com seus inimigos, ele veio aqui sozinho, entrou para buscar o seu povo e enfrentou um caminho desde o nascimento humilhante até a rota humilhante a chegar à cruz. Olha, isso é humilhação. Mas ele fez por quê? Porque essa é a iniciativa do amor. Eu vim buscar um povo. E a linguagem dele é maravilhosa. Ele diz que ele queria o gozo disto, a alegria de ter esse povo escolhido para ele. O Pai lhe entregou. Impressionante, queridos, a linguagem de Deus. Porque lá em João ele disse, o Pai me entregou os dele. João capítulo 17. No capítulo 6, ele diz que agora o Pai entrega individualmente. Esse é meu, esse é meu, esse é meu. É assim. Que história maravilhosa. Então, queridos, ele veio para isso. O que ele diz em Lucas 19:10? Olha a linguagem dele. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Está vendo a linguagem dele? Sabe por que ele falou aquilo no capítulo 19? Porque ele terminou de salvar Zaqueu. Depois aquela história de evangelismo ali dentro da casa de Zaqueu, quando ele termina aquilo, que ele deixa para trás um homem
radiante de felicidade, ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha a identificação dele. Ele nem fala o Filho de Deus. Ele se identifica com o homem. Ele diz: o Filho do Homem. Como se ele fosse coparticipante nosso. Foi impressionante. Jesus foi o único homem que nasceu sem pecado. Eu até falei, acho que domingo passado, que cada nascimento aqui, essa semana nasceu o neto do meu cunhado. Que alegria ele teve. Mas não foi espanto para o mundo. O único nascimento que foi espantoso para o mundo foi o nascimento do Senhor. Porque foi o único elemento que nasceu sem pecado. Veio e se humilhou. Vamos adiante aqui. Ele também tinha em mira suas ovelhas. E é aqui que eu quero gravar bem o fato que Cristo na cruz tinha em mira o seu povo. Cristo não veio buscar quem ele não tinha em mira salvar. Pronto. Porque se ele viesse salvar o João, que agora está no inferno, ele fez um trabalho incompleto, inseguro. Isso transmite insegurança para a igreja. Porque todos os crentes sabem que são fracos, frágeis, ovelhas assim, tremendamente necessitadas dele. Então, se os crentes souberem que ele veio para morrer por milhares que já estão no inferno, que ele não conseguiu salvar, que amor é esse? Como é que ele veio amar um povo, buscar um povo e não buscou? Que braço fraco do Senhor. Não, ele veio pelas ovelhas. Ele disse, o que ele fala? Ele diz o que? João 10. Ele veio buscar essas ovelhas. Ele amou essas ovelhas. Ele fala afirmativa e dogmaticamente: as minhas ovelhas ouvem, eu as conheço, elas me seguem, e assim por diante. Irmãos, a Bíblia está cheia dessas afirmativas de Deus em referência ao seu povo. Então, porque ele amou esse povo, ele de fato salva. Jesus não veio para tentar salvar. Nós não lidamos com o evangelho hipotético. Talvez. Não, nós lidamos com o evangelho dogmático. Ele veio buscar e salvar. Significa que nenhuma das ovelhas ele vai perder. Nenhuma. Também é um amor totalmente confiável. Vamos partir para isso agora. Primeiro, eu quero mostrar aqui a grandeza do nosso pastor. Como ele ama o seu povo. Você pode confiar nele? Você confia no homem? Nós não confiamos em ninguém aqui. No mundo não tem ninguém que é digno de confiança. Todos nós somos susceptíveis a ser infiéis, né? Sermos infiéis. Quantos pastores falham? Quantos alguns roubam? Caem em tentações. Davi foi um grande pastor, caiu naquele pecado. Mas notem, quando nós estamos falando aqui de Jesus, o Senhor é o meu pastor, nós estamos falando com Deus, o de Deus. E Salmo 100 diz: sabei que o Senhor é Deus. Vamos lá. Primeiro, eu estou tratando aqui, queridos, como ele sendo Deus, homem. Agora, quando eu coloco a palavra homem, a gente já põe vamos dizer assim, um ar de desconfiança, né? Ele é Deus, ele é perfeito. Mas ele é homem, não é imperfeito? Não. Vamos lidar com esse que é homem. Ele é o único homem digno de confiança. É por isso que a Bíblia diz que ele é fiel. Ele é fiel, ele é justo, tá? Então, assim, eu quero que as ovelhas que me ouvem, eu quero que os irmãos que são crentes entendam que é o seu pastor. Ele foi o único capaz de vencer os poderes do pecado. Foi o único que tomou sobre si
os meus e os teus pecados. Cristo deu um golpe final, total, decisivo no pecado. Foi uma luta triunfante que ele nunca mais vai ter. Já venceu? Cristo é triunfante sobre o pecado. A ponto de que dele dizer claramente que ele guarda, que ele cuida, que ele nos livra do mal. Crente, não tenha medo. Confie no seu Senhor. Só nele. Porque ele lhe dá vitória. Ele sabe claramente das suas fraquezas, dos seus erros, de onde você é susceptível a cair. Ele sabe de tudo isso. Por isso que ele vai guiando, protegendo, disciplinando, ensinando. Porque ele venceu o pecado. E ele vai fazer isso até o final da nossa vida. E você vê alguém que diz que é crente, andando prazerosamente no pecado, abraçando o pecado com prazer. E não, vou para o céu mesmo. Não tem isso na Bíblia, não. O Senhor nos ensina, nós vamos ver isso aí no começo desse salmo. Ele nos conduz por uma rota de justiça, por amor do seu nome. Tá? Outro detalhe aqui, ele é o único capaz de proteger suas ovelhas. Jesus não tem medo do diabo. Nós temos medo porque o feroz inimigo vem contra nós. Quantos perigos nós passamos. Mas aquele que na cruz enfrentou todos os inimigos, terá medo? Jesus entrou no mundo e entra. Eu lembro daqueles 3 homens, soldados de Davi, que entraram lá, foram lá no poço de Belém, cheio de filisteus inimigos lá. Eles entraram lá, foram tirar água para Davi, para beber. Que era Davi, desde pequeno, tomava a água ali. Eles foram lá. Jesus, sozinho, entrou no meio de milhões de ferozes inimigos, sozinho, para vencer. E agora ele não vai cuidar das ovelhas dele? Não vai guiá-los pelo caminho estreito? Cercado de inimigos que querem nos derrotar? Claro que ele vai guiar. Ele cuida de suas ovelhas. E eu quero lembrar, queridos irmãos, ele sabe da nossa fraqueza. Cada ovelha ele trata diferente. Quando ela é fraquinha, ele carrega. Ele é assim. Ele vai orientando, apontando o caminho, as dificuldades na vida, até chegarmos lá. Não tenha medo, nós estamos na rota. Cada dia que passa diz que estamos caminhando para o céu. Tenha medo, crente. Virão lutas. O Senhor é sábio. Ele não tira as lutas. Muitas vezes ele deixa as dores. Ele deixa as dificuldades dentro de uma casa. Aquela irmãzinha com dificuldade, tendo choro ali dentro por causa de um marido incrédulo. Escuta, ele está presente. Nunca vos abandonarei, nunca deixarei. Também ele ampara e guia as suas ovelhas. Ele é o nosso Senhor. Pode ter certeza, as pessoas mais próximas de nós neste mundo não são próximas. Agora eu estou pregando aqui na igreja, eu estou distante 3 quilômetros de minha esposa e do meu filho que está lá em casa. Jesus não. Ele está perto. Ele nunca diz, espera um pouquinho que eu vou tomar um copo d'água. Ele nunca se ausenta. Não, as crianças aqui no mundo ficam desamparadas. Às vezes em casa o pai sai, a mãe, e ele fica chorando. Talvez o empregado está ali, mas não é a mamãe ou o papai. Às vezes o pai ou a mãe morrem. Ela fica, aquela criança, órfã,
sob os cuidados de outros. E tem muitas crianças abandonadas no mundo. As ovelhas de Cristo não. Elas estão amparadíssimas. Jesus nunca falha. O onipresente nunca fica ausente. Nunca. Ele é Deus. Então confie. Converse com Ele. Ele não precisa de telefone para isso. Ele não usa celular. Não. Ele está presente. Carregando as ovelhas. Sabe o que ele diz em João? As minhas ovelhas estão na minha mão. Olha aí. Na mão dele. Depois ele diz que o Pai também. Está na mão do Pai as ovelhas. Já imaginou? Que cuidado inefável. Isso faz o crente tão alegre, tão confiante, que vem o que vier. Eu li a respeito de santos que foram presos na Rússia, que eles estavam tão contentes lá dentro, no meio do sofrimento, cientes do que seu Senhor estava com eles na prisão. Foi assim que ele esteve com aqueles 3 homens no meio do fogo, com Daniel lá cercado de leões famintos. Também, queridos, Ele nunca nos abandona, deixando faltar o sustento nosso. Não. Nem todo crente é rico. Alguns são ricos, tem tudo aqui, mas são crentes sinceros. Outros são pobres. Mas você pode perceber, a botija está sempre com azeite. Usando aquela linguagem do Velho Testamento, né? A farinha não vai faltar. É o cuidado que Deus sempre tem dos seus. Enquanto você pensa que é o seu trabalho que lhe sustenta, não é. Porque quando você dorme durante a noite, Ele já preparou o alimento para você. Vamos adiante. O pastor também é um Deus onisciente. Ele conhece cada uma das suas ovelhas. Foi Ele que nos formou. Lembra Romanos? Ele é o oleiro, nós somos o barro. Então, Ele formou a irmã Maria. Ele sabe quem é ela. Cada pessoa é um indivíduo. Essa é a maravilha da criação. O indivíduo, cada crente é um indivíduo, né? Então cada crente tem uma personalidade, é mulher ou homem, né? Mas Deus fez assim. Então o mundo não quer aceitar isso. Hoje na nova era, as mulheres querem ser homens e os homens querem ser mulheres. Olha aqui o que aconteceu. É a luta do homem no pecado, desgostoso com Deus, sempre afrontando e dizendo, não é assim que eu quero ser. Outros, eu não quero ser pobre. Eu queria que minha vida fosse assim. O crente não. Ele sabe como andar. Ele sabe, Deus me fez assim. Tem alguns crentes que têm características incríveis. São inteligentes, hábeis, têm dons naturais interessantes. Outros não têm. Mas cada um funciona do jeito que precisa. Deus cuida de cada um. Não tem um crente que seja melhor do que outro, que tenha o afeto de Deus mais do que outro. Não tem. Cada crente é amado do mesmo jeito. Também Ele conhece todas pelo nome. Aquela ovelhinha lá no meio dos índios, um crente salvo, Deus a conhece. Deus me conhece pelo meu nome. Aqui está meu filho e minha nora, sempre me ajudam aqui nesse trabalho. Deus conhece o nome da Virgínia, o nome do Gessé, Ele conhece. E como Ele guia, como é maravilhoso isto. Eu te amei. Que coisa. Deus sempre lidou contra aqueles que querem posição que Ele não deu.
Foi assim que aconteceu com Coré, Datã e Abirão, que queriam ocupar a liderança, tomando o lugar de Moisés e de Arão. E a coisa foi feia. Nós temos que aprender contentamento, viver à luz daquilo que somos, o que temos. Ele me fez assim. É luta diária contra o mal que ainda habita em nossa carne, crentes. Aprendermos a viver contentes. Lá no céu, cada crente será perfeito. A glória é completa, ainda que tudo é incompleto. É por isso que sentimos isto. Também, Ele como um Deus onipresente, em toda e qualquer situação, Ele nunca dorme, nem tosqueneja. Eu quero enfatizar isso aqui, porque nós estamos vivendo uma época dramaticamente cruel, que quer sair da realidade. Até crentes já entraram nessa, de viver de sonhos, fantasias, tá? Sonhando com isso. Tem pregadores que falam isso, tá? Eles ignoram as escrituras e inventam a divindade deles. É assim. Vamos sonhar com o sonho de Deus. Não existe isso na Bíblia. Deus não é Deus de sonho. Salmo 120. Ele nunca dorme, nem tosqueneja. Nós fazemos isso, né? Às vezes você fica ali trabalhando no computador, preparando mensagem, digitando mensagem, e de repente vem um sono porque você não dormiu bem à noite, né? Mas com Deus não é isso. Não existe sono para Ele. Ele está sempre nos acompanhando. Durante a noite, enquanto você dorme, Ele não fica dormindo lá no céu e manda um anjo para cuidar de nós. Não. Jesus é chamado na Bíblia, no Velho Testamento, o anjo de Jeová. O próprio Deus. Ela é temido anjo de Jeová. Ele nunca dorme. Ele está cuidando dos seus, velando pelos seus, protegendo os santos dele e guardando. Então, lembre, se você vive de sonhos mundanos, o Senhor vai te dar, por assim dizer, um beliscão na vida. E Ele sabe como fazer. Ele sabe como usar meios aqui para acordar os crentes. Com dificuldades na vida, com um balde de água fria através de decepções. Ele vai fazer isso. Pode ter certeza. Ele vai tirar o que você tem para você viver, aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Não olhar nunca para o mundo. Não esperar nunca das autoridades o que você anseia na vida. Ele ensina a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tenho mais algo a falar aqui sobre este pastor. Ele é santo. Então lembre de viver em santidade, querido irmão. Santidade é algo normal na vida do crente. É a vida cristã obediente a Deus. Ele é imutável. Não espere que o seu Deus seja igual ao Deus da nova era. O Deus que é falado hoje no meio chamado evangélico. Ele é imutável. O mesmo Jesus de sempre, da eterno. O Senhor é o mesmo. Ontem, hoje será para sempre. Ele não vai mudar. Ele não ele não segue as normas deste mundo. Hoje ele está diferente. Hoje ele está aceitando mais as pessoas. Não, esse é o Jesus da nova era. O Jesus da Bíblia é imutável. Ele odeia o pecado. Ele odeia a iniquidade. Ele ama a justiça. Então, se tem alguém dizendo que é crente, está convivendo com iniquidade, está vivendo em prostituição, está roubando, está vivendo em adultério, homem ou mulher,
está dizendo, está tudo bem, Jesus mudou, Ele está aceitando hoje. Tem um pastor da minha igreja que me aceita assim. Ele não. O Senhor não. Ele odeia isso. Qualquer convivência com qualquer pecado, amor àquilo, e você estava convivendo com aquilo, é sinal de que você nunca conheceu o Senhor da glória. Vamos para a parte final. A doce verdade dessa história. Nada me faltará. Está vendo aqui? Nada me faltará. Mas eu quero tratar disso vendo da forma como a Bíblia ensina. Nada me faltará. Então a gente pode falar isso supersticiosamente. Nada vai me faltar. Espera um pouquinho. Vai faltar o quê? Nada me faltará de quê? Vamos explicar aqui. É o seguinte. Primeiro, eu andava na ilusão do mundo. Eu confiava em mim. Confiava nos propósitos deste mundo, as promessas do mundo em minha vida. Mas agora não. Agora eu sou um crente. Eu acordei. Tão cego eu andei. Está vendo como diz aquele hino? Mas agora não. Eu sou um crente. Agora eu posso ver. Então a verdade é a coisa mais incrível que tem na Bíblia. Ela abre os olhos da gente. Fé é ter os olhos abertos biblicamente. É como se você fosse no médico, ele fizesse uma cirurgia, você não estava vendo nada, né? E agora você passou a ver. Eu me lembro quando eu fui fazer cirurgia de catarata, né? Eu precisava de pessoas antes para me guiar, eu não via quase nada. Mas quando fizeram a cirurgia, eu pude ver, eu fiquei tão contente, emocionado. É assim na conversão. Na conversão, Deus abre os olhos e mostra o que você não via antes. É claro que o crente vai vendo aos poucos, a estrada vai iluminando aos poucos, né? É assim. Quando eu chego no meu apartamento, ao subir, tem aquela luz que vai acendendo à medida. Tem 3 ou 2 lâmpadas lá. À medida que vai subindo os degraus, ela vai acendendo, até eu chegar lá em cima. Tá? E é assim também na vida cristã. Começa com a luzinha acesa, depois vai acendendo outra. E assim é a verdade. À medida que ele vai aprendendo da palavra, o caminho vai se alargando, dimensionando a iluminação. Né? Então, ele vai vendo a verdade em tudo, ele começa a entender. O que eu era? Como eu pensava assim? Como eu era um bobo, ignorante? Então, ele entende agora o que, quando diz, nada me faltará. Note, essa promessa foi fixada em seu coração. Eu vou expor isso aqui então. Nada faltará das riquezas eternas. Porque nós temos aqui tudo que o mundo nunca deu. Eu sou salvo. Eu tenho herança eterna. Eu sou de Cristo. Eu tenho Deus agora como meu Pai eterno. Estou na família dele. Tenho coisas que a Bíblia prometeu que vai me dar. Um Deus que me protege, que me sustenta. Isso significa nada me faltará. Também, nada faltará do sustento necessário. Eu vou tratar disso mais adiante, quando chegar aqui, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Mas eu quero lembrar disso, queridos, agora, porque nós vivemos em momentos perigosos. O mundo pode mudar, pode vir uma fome tremenda. O mundo é do maligno. Os homens no pecado querem tomar o que os outros têm. Nós estamos vivendo era assim. Pode chegar um momento que você não tem nada. Tá? Mas se não confiar nessa justa promessa de Deus, que nada faltará do sustento, nós vamos entrar em amargura e ficarmos apavorados ante os perigos deste mundo. Também a liderança fiel a cada dia. O nosso Senhor vai estar liderando as nossas vidas. Deus tem meios de liderar, Ele usa elementos. Um jovem, uma criança tem seu pai, tem sua mãe, né? A igreja tem que ter liderança.
o pastor pregando, o outro pastor ali na frente, ajudando os irmãos, dando conselhos, uns ajudando uns aos outros. É assim que a Bíblia ensina. Esse é o princípio bíblico. Dentro da igreja, um edificando o outro, né? E assim a liderança de Deus orientando. Olha como o casamento está sendo destruído hoje. Precisa de liderança, né? Cada um dentro do seu lugar. Esse é o sistema de Deus. Deus nunca fica corrompido, nunca. A liderança dele é a mesma. Ele nunca vai mudar. Ele nunca vai colocar liderança feminina numa casa. Nem na igreja ele vai colocar mulheres como pastoras. Nunca ele fará isso. Porque não faz parte do sistema da liderança divina. Também nada faltará de um amor que é eternamente perfeito. O amor de Deus é imutável. Nosso amor muda, né? Às vezes um homem ama a esposa, depois não ama mais. Ele vai atrás de outra, né? Mas com Cristo não. É um amor, ele amou a igreja. E isso ele fala cada momento conosco. Também nada faltará na vitória contra os inimigos, porque eles já estão derrotados completamente. Satanás nunca será triunfante mais, nunca. Ele pode obter uma vitória aqui contra o crente, rir, zombar, mas o triunfo não, ele que está completamente derrotado. Então lembra de Romanos capítulo 8, em Cristo somos mais que vencedores. Está vendo como a Bíblia fala? Então a palavra mais do que é a palavra uper em grego, que significa super vencedores. E nada faltará de uma chegada triunfante no lar eterno. Não. Vamos chegar lá. Nenhum dos crentes vai se perder. Nenhum. Se tem alguém aí que está me ouvindo, porque meu público é invisível para mim. Mas notem, se você crê que há perigo de você perder, você não entendeu salvação. Nenhum crente vai perder a entrada no céu. Nós estamos caminhando para lá. Agora, se você chegar lá com o documento errado, eu fui salvo porque eu fui batizado, você vai perder. Eu fui membro daquela igreja, fiz muitas coisas boas. Ele vai mandar que um anjo venha, amarre você e jogue no inferno. É isso aí. Se você está confiante noutra coisa, não no resgate na cruz. Se você está confiando não na justiça de Cristo, mas na sua justiça, qualquer coisinha bondosa, você vai ter uma decepção tremenda ao chegar lá no portal do céu. Não vai entrar. Ele vai dizer, você não tem o traje certo. Qual é? A justiça de Cristo. Ele me salvou. Ele me redimiu. Ele me purificou pelo sangue. Está aqui. Ele não vai olhar documento de, eu tenho o certificado de batismo. Batismo vem depois que você é salvo, é apenas uma ilustração, né, do que é a salvação em Cristo. Mas nada disso. Você vai entrar no lar e você é salvo. Nenhuma unha ficará. É a linguagem de Deus de Moisés para Faraó. É a linguagem de Jesus. Nenhuma ovelha se perderá. Outro detalhe. Esta, para terminar aqui, é a história que inicia a vida cristã. No Salmo 23. Um pecador achado. E você que não é ovelha ainda, você que ainda não foi salvo, por que hoje não se converter a Cristo? Talvez você está procurando, eu quero saber essa história. Mas a história de Cristo, ele veio buscar ovelhas. Ele não veio buscar pessoas boas, ele veio buscar ovelhas perdidas. Você, como ele buscou Zaqueu, você é uma ovelha assim, que está procurando. Eu quero ser salvo. Eu quero saber como ele que pode me purificar meu coração. Eu nasci no pecado, então o Senhor tem misericórdia de mim. É você que ele veio buscar. Se converta agora. Pode entregar a ele. Ele está perto de você. E você vai ver que agora que começou sua jornada.
Uma vez salvo, Ele vai lhe levar, conduzir, como Ele conduz todas as ovelhas. E sabe de uma coisa? A sua salvação foi no tempo certo. Foi esse despertamento de Deus em sua vida. O dia do poder dEle, o dia da força desse Senhor, que se ergueu, se levantou para ser o nosso Salvador eterno.